Bom dia, fazer aqui a leitura de Gênesis 5, a genealogia de Sete. Então vamos lá, este é um livro das gerações de Adão, do dia em que Deus criou o homem, à semelhança de Deus o fez. Macho e fêmea e criou e os abençoou, e chamou o seu nome Adão no dia em que foram criados. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e chamou o seu nome de Sete. Então, o nascimento de Sete aconteceu depois da morte de Abel, que foi assassinado por Caim. Então, aqui nós temos uma genealogia da qual, se vocês quiserem conhecer mais, leia lá Gênesis 5, que você vai conhecer mais sobre a história, a genealogia de Adão. E vamos aqui. E andou Enoque com Deus, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. E viveu Matusalém 187 anos, e gerou Lameque. E viveu Matusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos, e gerou filhos e filhas. E viveu Enoque 182 anos, e gerou um filho. E chamou o seu nome Noé, dizendo: Este nos consolará acerca de nossas obras e do trabalho de nossas mãos, por causa da terra que o Senhor amaldiçoou. E viveu Lameque, depois que gerou a Noé, 595 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Lameque 777 anos, e morreu. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cã e Jafé. Aí no próximo capítulo nós vamos conhecer mais já a trajetória de Noé, dos feitos de Noé. Aí temos aqui um pouco de uma introdução deste capítulo. Enoque é um modelo de caminhada íntima com Deus. Seu nome, cujo significado é dedicado, inspira fé em todos os que desejam um relacionamento íntimo e renovado com o Criador. Sua vida agradou tanto a Deus que ele não viu a morte física. Olha só. Então Enoque ele foi arrebatado. A fé que Enoque atraiu o olhar de Deus no céu, de modo que ele passou a andar com aquele homem. E então Enoque manteve uma comunhão contínua com Deus. Esse tipo de homem é um dos maiores guerreiros do céu. Ele pode lutar contra o mundo, a carne e o diabo e vencê-los. Nesse sentido, Enoque foi um poderoso conquistador. Não que Enoque fosse alguma coisa, mas seu Deus o fez grande. Aí, Noé, significado de descanso. Parece que Lameque expressou uma esperança profética quando chamou seu filho de Noé. Ele acreditava piamente que este filho os consolaria, dissipando o sofrimento e a aflição da lida por causa da maldição na terra. O nome Noé, que significa descanso, simboliza atividade pacífica, representa as atitudes mais importantes e fundamentais que um ministro de Deus deve ter tomado, que está fazendo uma colheita. Uma vida motivada pela confiança serena colhe muito mais fruto do que aquela que é ambiciosa e aflita. Então, olha só. Quando nós somos mais tranquilos, uma pessoa motivada, confiante, ele alcança mais objetivo. Temos que ter pensamento positivo, mas sempre com Deus na frente nos conduzindo. Noé chamou graça aos olhos de Deus. O comportamento pecaminoso e os pensamentos imorais do homem entristeceram o coração de Deus. O Senhor decidiu destruir tudo, menos o homem, Noé e sua família, e começar novamente. Noé, um avivalista, exemplifica o tipo de pessoa que Deus procura favorecer e preparar a fim de preservar e depois renovar a vida. Como Enoque, Noé andou com Deus e era descendente de Sete. A graça, conforme definição dada pela palavra hebraica Shem, descreve uma cena em que Deus se inclina com bondade ao indigno e concede ajuda e livramento de todos os tipos.
A graça assume muitas formas e tem muitas definições. Ela é essência, a ação do Espírito gracioso que capacita, salva, purifica, prepara, intercede e age da parte de Deus em favor do homem. Por meio do homem que serve a Deus e no homem para que este tenha um relacionamento e um caráter santo. O ministério do avivamento deve entender que para cooperar com o Espírito gracioso, para encontrar graça diante de Deus, como foi no caso de Noé, precisa demonstrar a qualidade do descanso, da confiança e da caminhada habitual com Deus. Então está aqui uma definição. Essa geração de hoje, ela não é diferente da geração passada. Homens gananciosos, homens que não buscam no Senhor, não têm fé, não têm amor ao próximo, pensa só em si mesmo. Mas nós temos que andar alicerçado com Jesus. Jesus, ele tem que ser o nosso condutor, ele tem que estar na nossa frente. Nós não temos que deixar Jesus de lado ou para trás, não. Porque sem ele nós não somos nada e não chegaremos a lugar nenhum. Tudo é dele, tudo é para ele. A nossa dependência é imensa no Senhor. Ai de nós se não fosse a misericórdia dele. Nós já teríamos sido consumidos. Porque ele é fogo consumidor. Ele é amor, mas ele é justiça. E naquele dia que ele vier, ele vai nos julgar cada um de nós pelas nossas ações. O que fizemos aqui, o que deixamos de fazer, o que fizemos para agradar o Senhor, obedecer, arrepender-nos das nossas práticas que não traz benefício nenhum, só traz destruição para a nossa alma. Nós temos que partir dessa terra e o nosso corpo voltar ao pó e a nossa alma descansar no Senhor, não ir para o Hades, porque lá existe um fogo que nunca se apaga. Então nós temos que vigiar enquanto aqui estivermos, porque o tempo está se fechando. Jesus está próximo, a cada dia se aproxima mais a vinda dele. Por isso nós temos que estar em constante vigilância, para que nós não venhamos nos desviar, porque nós estamos aí cheios de Caíns no mundo, querendo desviar o povo do propósito de Deus, do propósito que é a salvação. Vou louvar aqui um corinho para a nossa meditação. Ó meu Senhor, dai-me mais gratidão por tudo que tu fizeste por mim, por tua graça no meu coração, que me encheu de ventura sem fim. Mais grato a ti, mais grato a ti, mais consagrado, ó, faz-me, Senhor, mais humilhado e cheio de amor, faz-me mais grato a ti, mais grato a ti. Temos que ser grato ao Senhor, porque é Ele que nos fortalece a cada dia. Que Deus abençoe. Compartilhe aí o meu vídeo, dê o like, para que mais pessoas possam ser alcançadas com essa mensagem, mensagem de salvação. Para que nós venhamos a cada dia estar alicerçado na rocha, que é Jesus. Bom dia!